E isso que Deus quer, Ele trabalha numa transformação de mente, numa transformação de entendimento e numa transformação de espírito. A gente entende que depois da cruz, sim, Deus, Ele começou a se mover de uma maneira diferente, mostrando para nós uma face da graça que nós não víamos no Antigo Testamento. Porque muitas vezes as pessoas estão tão formatadas que elas acham que graça é coisa do Novo Testamento. Mas graça é algo que já vem desde lá do Gênesis, desde a formação do homem. A partir do momento que Deus, Ele pega uma terra que estava sem forma e vazia, e Ele restaura essa terra para que o homem pudesse morar, ali já começa o quê? A manifestação plena da graça de Deus, que o que é? O poder de Deus focado para que o homem venha a ser a imagem e a semelhança de Deus, que é graça maior que essa. Só que as pessoas às vezes travam no seu sentido de olhar as coisas. Mas o que Deus comunicou no meu coração é que hoje Ele vai começar a abrir o seu entendimento. Você vai começar a entender a maneira como Deus fala. Você vai começar a ser sensível à voz do Espírito Santo. E você vai começar a entender Deus como um todo. Então abra comigo em 2 Reis, capítulo de número 19. E depois eu vou explicar para vocês no final. Eu vou mostrar para vocês o que se conecta, se você não entender, como que se conecta com aquilo que o pastor Cláudio falou ontem. Capítulo 19 de 2 Reis, a partir do verso de número 28, vai dizer assim: por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei e plantai vinhas e comei os seus frutos. Aleluia. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, pelo teu amor e pela tua manifestação. Ô Espírito Santo, tu és maravilhoso. Eu venho pedir que o teu doce Espírito venha nos abraçar, venha nos fazer com que nós venhamos entender a tua palavra e venha realmente virar chave na vida de pessoas aqui nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus, nós queremos entender o teu plano para nós, meu Pai. E nós queremos mergulhar nisso, Senhor Jesus. Espírito Santo, tu és maravilhoso. E eu peço a tua graça nesse momento. Lança fora todo medo, lança fora toda dúvida, lança fora toda palavra será que brota no coração. E nos faz mergulhar na tua presença, meu Pai, em nome de Jesus. Gente, para que eu possa contextualizar vocês no que está ocorrendo aqui, nós estamos aqui num período onde um homem chamado rei Ezequias, ele era rei de Judá. O reino está dividido, o reino do norte, que é o Israel, Samaria, uma série de coisas, já foi destruído pela Síria, já foi levado para o cativeiro, já foi espalhado para o mundo, e resta somente uma tribo e meio lá embaixo, que era a tribo de Judá e meia tribo de Benjamim. O negócio estava pequeno, aquilo que foi tão grande um dia, simbolizado pelo governo de Salomão, hoje estava reduzido a quase nada. Mas essas pessoas estavam vivendo a promessa de Deus para a vida deles. E esse rei Ezequias vai dizer lá no capítulo 18, que o rei Ezequias foi um rei exemplar, um rei que começou a governar com 25 anos, e ele reinou 29 anos em Judá. Foi um rei que fez, como diz o texto, o que era certo aos olhos do Senhor. Ele veio de alguns reis que tinham banalizado Deus, que não tinham entendido Deus, que tinham se voltado para a idolatria. Mas esse homem, rei Ezequias, ele foi um rei exemplar. Ele foi um rei que fez a diferença no seu tempo. E a Síria, a qual nós entendemos que é o símbolo, que é uma simbologia de Satanás, ela era a maior nação daquela época.
Então a Assíria tinha por costume a maldade. A Assíria é uma nação que veio desde lá de Babel. A Síria surge inicialmente lá na Torre de Babel, sob o domínio de um homem chamado Nimrod. Nimrod foi o fundador de Babel, mas de Babel saiu também a Assíria. Saiu um povo que era um povo que praticava maldade, que praticava idolatria. Eles pegavam as grávidas e rasgavam as grávidas desde o seu órgão genital até a barriga para arrancar os seus filhos, para oferecer como sacrifício para Satanás. Era uma nação braba. E pelo fato da tribo do norte ter pecado, Deus permitiu com que a Síria invadisse. E já viu, homem, quando lhe é dado poder, sem estar estruturado no Senhor, ele vai achar que ele é Deus. Uma das características de pessoas que abusam do seu poder, são pessoas que não estão pautadas e não estão firmadas no Senhor. Então a gente vai ver Deus, muitas vezes ele permitindo com que o seu povo fosse oprimido por algumas nações inimigas, mas a gente vai ver que Deus depois ele pune essas nações pelo fato dessas nações terem passado do nível de maldade a qual elas deveriam exercer para corrigir o seu povo. Porque tudo está no controle de Deus. Então quando Ezequias ele está no governo, os reis que tinham passado anteriormente, eles tinham o quê? Eles tinham feito acordos com a Síria para que a Síria não viesse atacar eles. Ezequias até por um certo ponto também fez isso. Ele deu dinheiro para que a Síria não viesse atacar eles. Mas um dia, ele foi tocado por Deus e falou: para que eu vou viver essa vida escrava de um governo maligno? Foi Deus chacoalhando ele, foi Deus trazendo algo por dentro dele para ele sair dessa escravidão. E sabe, talvez, muitas vezes nós nos metemos em algumas escravidões na nossa vida, que somente Deus para vir nos dar um chacoalhão na nossa vida e falar para nós assim, ó, nos despertar, para fazer a gente cair em si e falar: cara, você está sendo escravo desse seu pecado. Às vezes a gente está pagando para poder manter um pecado. A gente está pagando para poder esconder um pecado na nossa vida, porque sabe, todo pecado, ele vai custar o seu rico dinheirinho. Às vezes tem gente que acha ruim no momento que a gente faz um momento de oferta, uma série de coisas, mas eu tenho certeza que para você, muitas vezes, viver aquele teu pecado escondido, você está gastando dinheiro ali, o teu pecado está consumindo as tuas finanças. Enfim, um dia esse homem fala: ó, acabou, deu um basta. E o que aconteceu? A Síria se revoltou. Então eu vou pegar esse cara. Eu vou, a partir de agora, a partir desse momento que ele não me dá mais nada, eu vou para cima deles. Porque sabe o que acontece? Uma coisa é uma dinâmica na nossa vida espiritual. Todas as vezes que você se posiciona no plano que Deus tem para a tua vida, Satanás vai se levantar contra a tua vida. Todas as vezes que você se posiciona e fala: não, agora eu vou jejuar mais, agora eu vou orar mais, agora eu vou ser um crente melhor, agora eu vou ser um marido melhor, agora eu vou ser tudo que você projeta para que você seja melhor, o inimigo vai tentar para que você venha desanimar para não seguir o teu projeto. Porque sabe, o inimigo ele conhece a nossa estrutura, ele conhece o nosso coração. E ele sabe que se ele conseguir desanimar a tua vida, você não vai conseguir se levantar para poder seguir em frente. Porque não é derrotado nessa terra aquele que perde buscando o Senhor. Não é derrotado aquele que se levanta para buscar algo diferente, para buscar algo melhor, e porventura ele pode escorregar e cair. É derrotado quem desiste de poder buscar algo melhor para a tua vida. Você só pode ser considerado um derrotado a partir do momento que você para e fica esperando as coisas acontecer. Mas Ezequias, ele cansou disso, aquilo estava custando, sabe? Você ficar parado, você se acostumar com a vidinha que você tem, por mais que ela esteja boa, sabe? Isso vai fazer com que o diabo ele venha aplaudir a tua vida. Mas Deus ele convoca uma geração de filhos, Deus convoca uma geração de pessoas que queiram fazer diferença e venham se levantar para poder buscar o Senhor com toda a intensidade. Porque o que vai fazer diferença na tua busca pelo Senhor não é a quantidade, mas é a intensidade com que você busca as coisas de Deus. Quantidade é diferente de intensidade.
Intensidade, ela é aplicado força, ela implica em vontade, implica em desejo, implica em sair da zona de conforto. Qualidade, muitas vezes você pode derramar muitas coisas, você pode fazer com que muitas coisas venham a acontecer, mas ali muitas vezes não tem qualidade. Muitas vezes não tem vontade. Você pode vir aqui e cantar os 4 louvores que é feito antes de começar a palavra. Se nisso não tiver intensidade, de nada adiantou para você. De nada adiantou para você. Porque sabe, o teu louvor não muda Deus. O nosso louvor não muda Deus. Muitas vezes a gente tem uma falsa, muitas vezes nós temos uma idolatria escondida dentro de nós, e a gente acha que o nosso louvor, ele muda a vontade de Deus. A gente acha que o nosso jejum muda a vontade de Deus. A gente acha que a nossa vinda no culto muda a vontade de Deus. Deus, ele é imutável. A palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, se a nossa busca, se o nosso louvor, se tudo aquilo que a gente faz mudasse Deus, a palavra de Deus ia falar, ó, Jesus era um ontem, mas por causa do louvor de vocês, ele melhorou um pouquinho. Mas por causa que vocês vão louvar um pouquinho mais, lá na frente, ele vai ficar melhor ainda. Não. Mas quem melhora somos nós. O centro de tudo aquilo que Deus quer trabalhar é o nosso coração, é a nossa qualidade de vida, é a nossa qualidade e intensidade de adoração de quem Ele é. Então, quando Ezequias ele se propõe a mudar, a Síria vem para cima dele. E sabe o que o inimigo faz? O inimigo, ele começou Senaqueribe, que era o rei da Síria, ele manda 3 dos seus oficiais para poder falar com Ezequias. Se você quiser depois lá na sua casa, você vai ler. Eu vou dar um pano de fundo só para vocês aqui. Então eles vão lá chegam os 3 lá, oficiais da Síria, e falam assim, ó, tá vendo? O rei que vocês estão servindo, quer dizer, o Deus que vocês estão servindo, é um Deus falso. O Deus que deu promessas que vocês seriam um povo abençoado, aí está aí, ó, nós temos um exército muito maior que o de vocês. E vai dizer que muitos de Judá começaram a tremer e se deixaram intimidar por essas palavras. Porque sabe, quando nós queremos romper no Senhor, quando nós estamos buscando do Senhor, a única maneira com que Satanás vai poder tocar na tua vida ou tentar acessar a nossa vida são por meio de acusações e de falas para poder tentar nos intimidar. Porque uma das estratégias militares é a intimidação. Quando você vê algumas rebeliões que acontecem dentro de presídio, quando você vê na televisão, para quem tem costume de assistir o da Atena, essas coisas aradas aí, essas coisas sangrentas, você vai ver que quando tem uma rebelião dentro de um presídio, é chamado o quê? A tropa de choque. E como que a tropa de choque chega? Ele vem com o escudo, ele vem com o cacetete na mão, e ele vem, prof. Por quê? Porque eles fazem aquilo na esperança que na hora que os presos ouvirem aquilo ali, os caras vão intimidar, vão falar, opa, não vou nem para cima dos caras que eu não quero tomar cacetada na minha cabeça. É uma estratégia militar. O inimigo, ele trabalha da mesma maneira. Então, onde que ele vai trabalhar? Vai trabalhar nas nossas mentes. Então, é quando você começa a se despertar para algo novo, é quando você começa a se despertar para frutificar no Senhor, é quando ele vai vir te intimidar. Então ele vai falar, ó, tá vendo? Tá vendo quando você tentou lá atrás e não conseguiu? Tá vendo? Quando você participava daquela igreja a qual você saiu, e agora você está aqui, tá vendo? É a mesma dinâmica. Tá vendo quando você assumiu um relacionamento lá atrás, e vai ser da mesma maneira, ou seja, ele tenta trazer coisas do passado, ele tenta ludibriar, ele tenta nos intimidar através de falsas acusações e de falsos conceitos. É assim que Satanás trabalha. Porque Deus ele nos chamou para que nós venhamos a dar fruto.
Nós estamos aqui no 3º ano desta casa. E a meta nossa é frutificar, sempre foi. Então Jesus ele vai dizer ali no capítulo 15 de João, a partir do verso 16, dizendo: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ou seja, não foi você que aceitou Jesus, foi Jesus que aceitou você. Está vendo como muitas vezes nós temos uma falsa pretensão em Deus? Eu aceitei Jesus. Chefão, foi Jesus que nos escolheu. Não escolheu você como, eu escolhi a Vanessa, não escolhi o Ney. Não, Ele escolheu a humanidade para poder amar. Quando nós somos sensíveis a essa escolha do Senhor, nós nos voltamos para essa escolha. Então não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre, a fim de que tudo aquilo que pedirdes em meu nome, o Pai vos conceda. Ou seja, então qual que é o nosso propósito maior de vida em Jesus? Frutificar. E quando eu frutifico, o que acontece na minha vida? As minhas orações são respondidas. Percebeu por que muitas vezes, talvez, as nossas orações não estão sendo respondidas? Porque nós não estamos frutificando no Senhor. Agora, por que será que não estamos frutificando no Senhor? Porque o que está acontecendo em nós que nós não estamos dando fruto para que o nosso fruto permaneça? Porque não é um fruto qualquer, é um fruto que permaneça para a eternidade. Porque Deus, de novo, Ele não se impressiona com coisas temporárias. Deus não é Deus de fogo de palha. Deus é um Deus de brasas ardentes. Porque já viu a diferença do fogo de palha para a brasa ardente? O fogo de palha você pega um fósforo, você acende uma palha, ele faz assim, né? Ele faz aquele fogaréu. Daqui a pouco ele faz assim, acabou. E quantos de nós já tivemos a nossa fase, ou estamos vivendo uma fase de fogo de palha? O que é o fogo de palha? São obras, são pensamentos, são atitudes que vêm, que procedem da minha alma. Ou seja, tudo aquilo que vem da minha alma é emocional. Então eu me interessei por fulano de tal. Nossa, fulano, ela é maravilhosa. Não sei o que lá, é só qualidade, é só qualidade. Mas na hora que se depara com uma imperfeição daquela pessoa, o fogo, ou seja, um processo totalmente almático. Quantas as vezes nós nos propomos a buscar a Deus por causa de um fogo de palha? Então vem aqui o culto, todo mundo é chamado aqui à frente, o camarada chora, Senhor, tal. Domingão, como é que foi o culto, irmão? Amém. Chapação total, chu. Cara, como diz o áudio aí que está rolando aí, Maurício, o negócio está doido. Estou voando, Maurício. Só que o Maurício que voou no domingo, na segunda, ele está rastejando no chão pedindo pelo amor de Deus e pedindo a misericórdia do Senhor, porque ele não consegue reter, ele não consegue segurar as suas vontades. Acabou. Mas cadê o cara que chorou, que falou que estava chorando na presença do Senhor? Acabou, porque é fogo de palha. Mas nós precisamos ser igual brasa. Como é que funciona uma brasa? Você já fez um churrasco na sua casa e ficou ali fazendo aquela picanha gostosa, tal, e ficou o churrasco rolando 1, 2, 3, 4 horas. Daqui a pouco acabou a carne, mas você olha naquele carvão que estava lá desde o começo. Ele está um carvãozinho menorzinho, mas ele está uma brasa. Olha a diferença para a brasa, para o fogo de palha. Aquela brasa que está ali, vermelhinha, mas às vezes está mirrando, ela tem uma característica, que é uma característica que nós devemos ter no Senhor. Ela, se chegar uma galera nova no seu churrasco, e você quiser acender e fazer um churrasco novamente, o que você pega aquela brasa? Você coloca um pouco mais de carvão e o que você faz? Assopra. E na hora que você assopra, aquela brasa que você não dava nada para ela lá
ressuscita. Ela começa a incendiar de novo, por quê? Porque o fogo não é externo, o fogo dentro daquele carvão. O negócio é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Agora pega uma palha que está queimando e sopra nela para você ver o que ela vai acontecer? Vai apagar. Agora um dos símbolos maiores na Bíblia do Espírito de Deus é o quê? O vento. Quando o Espírito Santo se revela no Antigo Testamento, em Gênesis, vai falar que o Espírito pairava sobre a face das águas. E essa palavra Espírito é uma palavra hebraica chamada ruá, que quer dizer vento. Quando o povo recebe o Espírito Santo, ali em Atos capítulo número 2, vai falar que o povo estava reunido e um vento impetuoso entra dentro daquele lugar. E os homens foram cheios do Espírito Santo. Porque eram homens que se posicionaram como brasas vivas para poder receber, e não por causa de uma informação, ou por causa de uma musiquinha que estava tocando no fundo naquele momento. Era vontade, era intensidade, era querer transformação no Senhor. Porque sabe quando vai provar, quando você vai saber que realmente você quer alguma coisa? Quando você está disposto a perder muitas outras coisas para poder conseguir aquilo no Senhor. A única coisa que você não vai ter que perder nada para poder conseguir no Senhor é a sua salvação. As demais coisas, tudo vai envolver um sacrifício. Tudo vai envolver um sacrifício. O povo que estava lá em Pentecostes, estava lá 10 dias orando e jejuando, falando: Senhor, manda a tua promessa. O que eles tinham? Uma palavra de Jesus, onde ali em Lucas, ali no capítulo de número 24, verso 49, Jesus, antes de subir aos céus, ele fala assim: ô galerinha, vocês querem algo diferente? Vocês querem o que está em mim? Vocês querem essa brasa? Vocês querem pegar fogo do mesmo jeito que eu pego? Permanecer em Jerusalém, até que do alto vos sejais revestidos de poder. Cara, eu tenho uma palavra de Jesus. Mas sabe o que vai acontecer com os acomodados? Sabe o que vai acontecer com pessoas que são fogo de palha? Eles vão chegar para você e vai falar: você vai se enfiar lá no cenáculo junto com esse bando de doido. Cara, tá rolando o maior festão de Pentecostes aí, cara. Tá rolando carneiro assado aí, tá rolando vinho, tá rolando um monte de coisa na festa aí. Porque festa do judeu não era festa de evangélico, tá, gente? Tinha vinho, tá? Isso aí está escrito na vinho, aqui que é vinho. Mas, vamos lá. Tava lá. Então o povo estava lá, vocês vão largar a festa. Rolando uma musiquinha lá e tal. Não. Nós vamos seguir aquilo que Jesus tem para nós, porque a gente entende que o que Jesus tem para nós é muito melhor. Sabe, talvez você tenha entrado aqui nessa noite achando que aquele teu momento de prazer é melhor. Talvez você tenha entrado aqui essa noite achando que algumas coisas enganosas são o melhor para você. Tenho como profeta dizer para você: o que Jesus tem preparado para você aqui essa noite é muito melhor. Chega de dar dinheiro para o rei da Síria. Chega de ficar no seu conforto, gastando os seus recursos para que o inimigo não venha te atacar. Chega de ter medo do inimigo. É momento de se posicionar, levantar e buscar aquilo que Jesus tem para a nossa vida. Eu já vi gente falando assim: pastor, não vou nesse negócio de oração não. Parece que quando a gente começa a orar, o inimigo vem com força para cima da gente, mas vem mesmo. O inimigo vem com força, mas sabe o que a palavra de Deus vai dizer? Que o inimigo, ele vem por um caminho, mas por 7 ele vai ter que fugir. Ele vai ter que fugir. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer para nós que eu tenho que fugir do pecado, eu tenho que fugir da aparência do mal. Mas Satanás, o que eu faço? Eu resisto a ele. Resistir ao diabo, e ele, vai fugir de você. Aí tem gente com medo de Satanás: Satanás vem para cima dos meus negócios, Satanás vem para cima da minha família. Satanás, para com isso, levanta. Estamos numa guerra, mas o vencedor já tem o nome, e se chama Jesus, e ele está habitando dentro de nós. O vencedor tem o nome, e se chama Jesus Cristo, e ele habita dentro de nós.
Então, esse exército vem querer intimidar Ezequias. Ah, mas você vai confiar nesse Deus? Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. E vai dizer que o rei temeu. O rei falou, e agora? O exército do cara é gigante. Algumas coisas vão se apresentar na nossa vida, sabe? Algumas coisas que vão se apresentar como intransponíveis e como gigantes na nossa vida. O projeto de nós fundarmos essa igreja foi um projeto que nós olhamos e falamos, de nós não vai rolar. Se partir da gente, como não tem como, tem tanta igreja boa em Taubaté, tem tanta coisa boa em Taubaté, mas Deus, Ele tinha uma palavra para nós. Deus tinha uma palavra, sai dessa zona de conforto. E sabe, quando Deus Ele nos dá uma palavra, Ele vai puxar você para que você venha seguir aquela palavra. E teve momentos na nossa vida que, diante das dificuldades, porque, gente, dirigir igreja não é fácil. Principalmente nos dias de hoje, porque vivemos numa geração totalmente mimizenta. A geração não é só o governo que sofre com esses mimimi. Não é só o governo que sofre com fake news. Pastor também sofre. Pastor que quer andar direito, ele vai sofrer fake news. Ele vai sofrer perseguição. E teve um momento que eu olhei para minha esposa assim e falei, amor, era tão mais fácil se Jesus tivesse colocado a gente para ser pregador itinerante. Porque a igreja vai embora e acabou. Mas Deus nos deu uma palavra, nos deu uma missão. E a palavra vai dizer que ali em Timóteo, que todo soldado que é comissionado para uma guerra, ele não pode se embaraçar com o negócio dessa terra, a fim de agradar aquele que o comissionou. Então vamos para esse desafio. E no decorrer desse desafio, o rei da Síria se levantou contra nós. O rei da Síria se levantou contra nós. Senaqueribe se levantou. E os seus porta-vozes muitas vezes vieram nos assombrar. Assim como talvez possa estar acontecendo na tua vida. Então o que ele falava? Desiste. Esse projeto de igreja aí é furada. Desiste. Tem um povo que está junto com vocês, mas se você falar um não para o povo, num dia eles estão falando, bendito seja o Senhor, hosana nas alturas. Mas na outra semana, o mesmo povo que falou bendito seja o nome do Senhor, vai estar gritando para você, crucifica Ele. Satanás, ele vem falando contra os teus projetos. Ah, você vai querer se posicionar para o teu marido ser um crente de verdade? Ah, você vai se posicionar para a tua esposa ser uma varoa de verdade? Ah, você vai se colocar na brecha pelos teus filhos? Vai se colocar na brecha pelos teus negócios? Vai se colocar na brecha para poder ser um pregador do evangelho? Não sei o que o Senhor te comissionou nessa noite. Mas uma coisa eu vou te dizer. Você entrou aqui nessa noite porque eu estou trazendo para vocês nessa noite uma palavra rema. É uma palavra que veio direto dos céus, por isso que é muito difícil trazer essa palavra. É uma palavra rema. O inimigo tem tentado entrar na tua mente e entrar nos teus pensamentos. O rei da Síria mandou com que muitas pessoas viessem a ser influenciadas pelo rei da Síria. Mas hoje cai por terra toda a influência de Satanás na vida de cada um que aqui está. Cai por terra isso hoje. Então, o que Ezequias fez? Ezequias, ele recebeu aquela notícia e falou, agora estou pego. Estou na roça. Ele chama os seus oficiais e fala, seguinte, eu preciso que vocês vão até a casa do profeta Isaías e peça uma direção para ele. Eu preciso de uma direção. E eles vão até a casa de Isaías. Isaías, seguinte, rei da Síria vindo aí falando mal de Deus,
No nosso caso hoje, falando mal de Jesus, falando mal do meu povo, falando mal da tua família, falando mal dos teus projetos, falando mal de tudo aquilo. Por quê? Porque o inimigo ele é sempre negativo. Quando pensamentos negativos, quando palavras negativas vierem bater o teu coração, saiba, isso não procede de Deus, isso vem de Satanás. Não fica achando, é coisa da minha cabeça. Não, é coisa de Satanás. Então aparece ali a turma na casa de Isaías. Isaías fala assim, ó: assim diz o Senhor. Fala para ele ficar tranquilo, que o Senhor vai trabalhar para que ele venha frutificar. Assim diz o Senhor para você. Tome essa palavra. O Senhor está trabalhando para que você venha frutificar. E Isaías fala assim, ó: fala para ele que não precisa fazer força não. O negócio é comigo. Por quê? Porque ele não está falando mal de Ezequias, ele está falando mal de mim. Sabe, quando alguém te calunia, sabe, quando alguém fala mal de você, sabe, quando alguém está tramando por trás dos bastidores contra a tua vida, aquieta o teu coração, porque não é com você que estão mexendo, mas estão mexendo com o Espírito que habita dentro de você. Por isso que a vingança não nos pertence. Porque não é comigo que mexe, está mexendo com Jesus. Paulo vai dizer, já não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, é Cristo que vive em nós, meus amados. Se Cristo vive em nós, não esquenta a cabeça com a tua reputação, não esquenta a cabeça com o que vão falar de você, porque é Jesus defendendo a tua causa. O próprio juiz é o teu advogado. O próprio juiz é o teu advogado. Isso é muito louco. A causa já está ganha. Imagina, você vai lá contratar um advogado para a tua causa. Aí chega lá, fala para o doutor, doutor, tal, preciso disso. Tá, então tá bom. Aí você recebe a cartinha na sua casa, compareça no dia 30 no fórum. Aí você vai, no dia 30 no fórum, o advogado só liga para você e fala assim, ó, compareça lá no fórum, na Praça da Eletro. Você chega lá, eu vou estar te esperando lá. Pode entrar direto e senta lá no banquinho reservado aos réus, reservado às pessoas que vão estar pleiteando a causa. Na hora que você senta lá, você olha, mas fala, cadê o advogado? Não está aqui, está sentado lá com a toga de juiz te esperando. É assim que funciona. Ezequias estava debaixo de uma promessa de Deus. Ezequias, ele honrou todas as coisas do Senhor. Vai dizer lá no começo do texto, se você, lá na sua casa você ler, vai falar que ele quando herdou o reino, ele tirou todos os altares de idolatria, ele acabou com os ídolos, ele acabou com uma série de coisas, ou seja, ele saiu da sua zona de conforto para fazer aquilo a qual ele tinha chamado. Sabe, você quer ter Deus garantindo a tua vitória, quer ter Deus ao teu lugar, ao teu redor, quer ter Deus trabalhando ao teu favor, faça aquilo para a qual você foi chamado. Ah, pastor, mas eu não tenho feito com toda a perfeição. Faça da melhor maneira que você puder, e Deus, ele vai trabalhar a teu favor. Então Isaías fala, pode mandar ele ficar sossegado. Então ele volta para casa, e sabe o que ele faz? Ele relaxa. Ele só glorifica Deus. Sabe, tudo isso, todas as falas de Senaqueribe e dos seus enviados para Ezequias e os seus aliados, sabe para que era? Para causar ansiedade naquele povo. Nós vivemos numa época, é nesse ponto que eu quero trabalhar mais com vocês. Sabe por que muitas vezes nós não estamos conseguindo vitória nas nossas vidas? Sabe por que nós não estamos frutificando? Porque estamos vivendo na era da ansiedade. Ansiedade, o que é ansiedade? É uma expectativa, é um pensamento acelerado acerca do seu futuro. Depressão é uma preocupação demasiada com o que já passou. É um excesso de culpa. É um excesso de coisas que você não pode mudar mais.
Então vivemos numa época da depressão e da ansiedade. O que é ansiedade? O que é? É a síndrome do pânico. É um pensamento excessivo, sem Deus, daquilo que vai acontecer com você lá no futuro. Então o cara ele começa a ter uma crise de pânico por saber o que vai acontecer com a sua família daqui a 10 anos. O cara começa a ter uma crise de pânico em não saber lidar com o desemprego que bateu na porta dele. Mas sabe o que é isso? Falta de paternidade. Falta de conhecer o Deus a qual você serve. Falta de buscar nos momentos de dificuldade o profeta para poder ter uma palavra do profeta. Ezequias mandou o povo atrás de Isaías. Isaías consulta a Deus e libera uma palavra profética para ele. Sabe, hoje nós vivemos no advento da graça manifesta dentro do nosso coração. Deus, Ele pode mandar um profeta para poder falar com você, pode sim, mas você pode entrar no teu quarto em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar com uma palavra. O problema é que nós desistimos de entrar no secreto, falar... Satanás falou tanto na minha mente, falou tanto que Deus não vai fazer, Satanás falou tanto que Deus não é Deus suficiente para mim, que eu não vou nem perder tempo. Você entrou na dele, você entrou no pensamento dele, ou ele entrou no teu pensamento. Mas Jesus está te falando nessa noite, volta de novo para o secreto, é ali que eu libero respostas, é ali que eu decreto sentenças, é ali que eu te dou a vitória. A gente pensa que o lugar da vitória é só o culto de domingo. Não, o culto de domingo é uma faísca, é um start. É algo que Deus dá uma primeira faísca para poder acender essa brasa que nós temos que nos tornar. Mas nós precisamos ter manutenção dessa brasa. Lembra? Para a brasa poder reviver, o que ela precisa de? Vento. E o vento está aqui nessa noite para poder fazer essa brasa arder. Precisa de vento. Aonde que Ezequias foi buscar o vento? Foi buscar o vento em Isaías. Isaías mandou uma porção de vento para ele, mandou uma palavra. E ele se tranquilizou. E vai dizer que no dia que o exército da Síria se levantou para atacar Ezequias, um anjo do Senhor desce no arraial dos assírios. Um anjo. E naquele dia, 185 mil homens foram mortos. Acabou. Aquilo que causava medo para aquele homem acabou. Mas sabe por que acabou? Porque ele se fortaleceu no Senhor. Ele não deixou com que aquela ansiedade que Satanás queria produzir nele não entrasse dentro do seu coração. Sabe, nós vamos ser tentados, nós somos tentados a todo momento por Satanás, mas o único responsável em deixar com que essa voz entre dentro do teu coração é você. Você é responsável pela porta do teu coração. Você é tão responsável pela porta do teu coração que você permite com que Deus venha entrar ou não. Apocalipse 3:20 vai falar o quê? Eis que estou à porta e bato. Se o próprio Deus, que manda um anjo, que mata 185 mil num sopro, ele bate no teu coração e pede para entrar, agora eu digo para você, Satanás tem autoridade para entrar dentro do teu coração? Satanás tem autoridade para entrar dentro do teu pensamento? Satanás tem autoridade para fazer na arruaça e trazendo ansiedade para a tua vida? A ansiedade não produz nada de bom. A palavra ansiedade no grego, a palavra merinal no grego, sabe o que ela quer dizer? Algo partido, algo dividido. E sabe, uma das características do homem e de uma mulher de Deus, sabe o que é? Integridade. O que é integridade? A capacidade de uma pessoa ser inteira. Deus não quer pedacinhos de você. Deus não quer pedacinhos de nós. Deus está nos chamando para que nós venhamos novamente a nos unir, a novamente nos estruturar, para que Ele venha fazer coisas lindas na nossa vida. Mas quando você se fragmenta pelas falas de Satanás, você se diminui e se fragmenta. O que é se fragmentar?
Você fica pensando numa coisa lá, você fica projetando outra aqui, outra aqui, outra aqui. São tantos projetos que você não cumpre nenhum. Mas Deus está falando, eu bem sei os planos que tem para a tua vida. Ele tem um plano para a tua vida e Ele vai fazer esse plano cumprir. Basta que você não entre na onda de Satanás. É a única maneira que Satanás tem de estruturar. Então o que Satanás... Olha para você ver como que é a estratégia de Satanás. Já percebeu? A pessoa, ela é cheia do Espírito Santo. A pessoa, ela é habitação de Deus. A gente até louvou aqui hoje. Somos casa de Deus. E Satanás chega para você e sopra nos seus ouvidos. Ele não, já percebeu? Satanás, ele não fala assim, ó. Você é um derrotado. Ele não faz assim. Satanás, ele fala daquilo que ele é. Então ele chega nos seus ouvidos e fala assim, ó. Eu sou um derrotado. Você que está na porta do teu coração, na porta dos teus ouvidos, você abre para poder receber isso. Você se abre para poder receber isso. Aí a hora que alguém vai falar alguma coisa, cara, vamos para um novo projeto. Cara, Deus tem isso para você. Cara, Deus vai fazer coisa maravilhosa. O que você fala? Não vou, eu sou um derrotado. Tira essas palavras da tua boca, tira essas palavras negativas do teu coração. Eu já perdi, eu não sei o que, eu estou ansioso. Tira essas palavras da tua boca, porque Satanás tem tentado usar a tua boca para poder lançar maldição sobre a tua vida. Porque através da boca nós determinamos a nossa bênção e a nossa maldição. Provérbios 18, 21 vai dizer: o bem e o mal estão no poder da língua. Aquele que a teme, comerá do seu fruto. Agora, até quando começar a falar, eu não posso, eu não nasci para isso, eu não sou assim, eu não sou de Deus, o Espírito Santo não está em mim, eu sou o mais azarado dessa terra, eu sou não sei o quê, só coisa negativa. Quando você solta isso, isso vai produzir algo no reino espiritual. A palavra sua, ela se torna matéria espiritual nas regiões celestiais. Porque através de Cristo na nossa vida, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. É a palavra que diz. Efésios capítulo 1, verso 3 vai dizer: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, não é nos vai abençoar, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo. Você está abençoado, eu estou aqui como boca de Deus para você. Deixa entrar isso nessa cabeça sua, você é abençoado. A bênção está em você. Você é um depósito de bênção. Agora vem um encardido sujo de um Senaqueribe querer tentar tirar a sua estrutura, criando situações aparentes, para que você venha entrar nessa coisa ruim. Falar que o anjo veio e destruiu 185 mil. Então é onde eu li para vocês algo que o profeta traz. Depois que esse exército é todo derrotado, Isaías desce lá para falar com Ezequias. Porque sabe por quê? Todas as vezes que nós cremos numa palavra que talvez tenha vindo lá de longe, quando nós damos crédito para aquilo que Deus fala, Deus encontra no teu coração e fala assim: aquele ali eu posso falar com ele, porque ele dá crédito na minha palavra. Porque quando você é fiel no pouco, ele vai colocar você no muito, em todas as coisas. Então o próprio profeta desceu lá. Isaías chega lá e fala: então, eu tenho algo para falar para você. E ele começa a fazer uma poesia. E dentro dessa poesia vem isso que eu li para vocês. Por causa do furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos. Ele está falando de Ezequias, está falando de Satanás. Essa palavra tá no Espírito. Essa palavra está rodando nos lugares celestiais agora. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não é temporal. A palavra de Deus, ela é eterna. Ela cruza eras e cruza séculos.
Essa palavra é uma palavra viva que o Senhor está trazendo para essa casa nessa noite. Por isso essa noite é noite de avivamento, é noite de palavra rema no teu coração. Por causa do furor contra mim, porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, ou seja, essa falinha trouxa de Satanás subiu nos ouvidos de Deus. Aquilo que ele está falando mal de Deus nos teus ouvidos subiu aos ouvidos de Deus. Eis que porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Farei voltar pelo caminho de onde vieste, que é? Veio do inferno, ou seja, colocou aqui, vai puxar ele de volta. É isso. E isto será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer. Ou seja, não precisa plantar. Não semeou nada. É algo sobrenatural que Deus vai começar a fazer nascer na tua vida. O Senhor vai começar a dar semente para pessoas aqui nesta casa. O Senhor vai começar a fazer com que pessoas sejam semeadores, porque coisas novas começarão a nascer a partir do momento que você não der ouvidos mais para Satanás. No segundo ano, o que daí proceder? Ou seja, então, começou a nascer algo novo, que vai te dar sustento no momento onde você der ouvidos para Deus. Já começa a nascer coisa nova. Começa a perceber quando você resiste ao diabo. Ele foge de você, ele é espantado pelo anjo do Senhor que matou os 185 mil. Coisas novas já vão começar a acontecer. Começa a perceber a dinâmica. Todas as vezes que você se posicionou e você foi persistente no Senhor, não parece que coisas novas começaram a acontecer? Não parece que coisas que você ouvia antes começaram a fazer sentido para você? Não parece que coisas que não funcionavam antes começaram a funcionar nas tuas mãos? Porque há um novo tempo e um novo favor do Senhor sobre as pessoas que dão ouvidos a Deus. Há um favor do Senhor sobre esta casa. Oxe. No terceiro ano, porém, semeai, e colhei, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. Gente, tem coisa maior, tem coisa melhor do que a gente fazer algo e ver aquilo frutificar. Não tem dinheiro que pague, algo que você empreende, vontade, algo que você gasta tempo, uma oração que você faz, um jejum que você faz, um posicionamento que você toma, e você vê aquilo produzindo um resultado no Senhor. Não tem coisa melhor. E Deus está falando que isso vai acontecer, mas na verdade isso é algo profético. E isso aconteceu conosco, como eu disse para vocês. A gente fundou a igreja e tivemos muitos desafios desde lá de trás até hoje. Muitas vezes Senaqueribe veio e tentou nos fazer parar. Muitas vezes falsas acusações vieram para nos fazer parar. Muitas vezes tentaram manipular a nossa mensagem aqui em cima. Ai, pastor não só fala de dinheiro. Pastor, tá louco. Pastor, aquelas roupas esquisitas lá, tá. A igreja lá, escura, preta. Como que falaram outro dia? Parece uma seita. Isso aí não é igreja, é discoteca. Esse jogo de luz da hora aqui, em nome de Jesus, é nosso. Esse jogo de... Eu fico doido com essas coisas. Esse jogo de luz, então, a turma fica doida. Gente... Mas antes, no começo, a gente se abalava com isso. Então ficava eu com a minha esposa lá na beira da cama. Lá, ô amor, tá vendo o que falaram? Deve ser verdade mesmo, né? E ficava lá um chorando pro outro. Enquanto isso a gente via o negócio cada vez mais mirrando. Cada vez não dando frutos. E a gente queria entender o porquê de tudo isso. Mas, na verdade, essa inquietação de nós ficarmos no final do dia, na noite, conversando sobre o fraco desempenho da nossa igreja, por assim dizer, era uma ansiedade dentro do nosso coração. Porque a ansiedade, ela tenta antecipar resultados na nossa vida.
E Deus, Ele tem um tempo para poder fazer florescer todas as coisas. Eu vou mostrar na palavra de Deus para vocês que Deus, Ele tem um tempo. E existem algumas coisas que vão acontecer no processo de frutificar em Deus. Então abra comigo, bem rápido, eu acho que já acabei falando demais, já era para eu ter... Vamos lá, vamos abrir em Levítico, capítulo de número 19. Pode estar sem internet, hoje aqui minha Bíblia digital está ruim, deixa eu abrir aqui. Levítico, capítulo 19. A partir do verso 28, vai dizer assim, olha aqui. Desculpa gente. Verso 23, vai dizer assim. Quando entrardes na terra que está falando da terra prometida, é o que nós estamos vivendo. Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. Quantos anos? 3 anos vos será vedado. Dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo. Será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano, comereis fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Pastor, mas o que isso quer dizer? O que isso tem a ver? Eu vou explicar para você. Todas as bênçãos do Senhor, como eu disse para você, elas não vêm de mão beijada, elas são plantadas, elas são semeadas, elas são geradas. Observe o nascimento da obra-prima do Senhor, que é o homem. Como que ele vem? Ele nasce de chocadeira? Não, ele é gerado. Existe um tempo onde o marido ele vai ter que se relacionar com a mulher durante vários dias, porque ele não sabe o dia fértil da mulher. Então ele vai ter que fazer um esforço, né? Ele vai ter que fazer um esforço. Ele vai ter que se deitar com a sua mulher durante um mês, várias vezes. E ele não sabe o dia que ele vai acertar o alvo. Ele não sabe o dia, exatamente, a mulher pode até ter lá os seus sinais, mas exatamente o dia certo ele não vai saber. Então ele vai ter que ficar tentando, gerando aquilo no quê? Num relacionamento de intimidade. Então, na verdade, não é o processo em si de poder fecundar a mulher, mas é o processo de intimidade que vai fazer com que o fruto venha a ser um fruto exemplar. Porque se o homem soubesse exatamente o dia que a mulher estava pronta para ser fecundada, ele ia como uma máquina, fecundava a mulher e não se relacionava com ela os outros dias do mês. Mas há um processo que Deus criou, que o homem tem que se relacionar com a mulher, para gerar uma intimidade. Para quê? Porque essa intimidade vai fazer com que os dois tenham um relacionamento aos moldes do Senhor, para que na hora que sair o fruto seja cuidado por um casal sadio em Deus. Então nada é perdido no Senhor. Então eles começam a se relacionar até o momento que há fecundação. Quando há fecundação, o que acontece? A mulher ela concebe e ela começa a engravidar. E quando ela começa a engravidar, há uma mudança estrutural na mulher. Então a mulher começa a ficar inchada, a mulher começa a ficar mais enjoada, a mulher começa a ter dificuldade para dormir, a mulher começa a ter desejo, a mulher começa a ficar mais de mau humor. É que mulher não fica de mau humor, tá, gente? Tá? Começa a ficar mais de mau humor. Até o momento que chega o ápice, onde vem o quê? As dores de parto. E sabe, o processo de dores de parto é o processo mais interessante, até mesmo no momento que vem as bênçãos na nossa vida. Porque a gente acha, talvez muitos entraram aqui nessa noite, achando que não estão aguentando mais a dor, que não estão aguentando mais a perseguição, que não estão aguentando mais Satanás falando nos teus ouvidos. Mas saiba, as dores de parto antecedem aquilo que Deus vai gerar.
As dores de parto de Ezequias foram que o exército bateu a porta de Judá e falou: nós vamos pegar você agora. Não adianta você confiar nesse Deus. Ele não tinha para onde correr, ele vai falar essa expressão, falando com Isaías, nós estamos como uma mulher pronta para gerar. E muitos aqui estão como uma mulher pronta para gerar nessa noite. As dores de parto estão empurrando, mas é um ápice da dor, mas que depois a mulher ela vai pegar o fruto, o filho em seus braços. E esse filho vai ser o quê? Um filho sadio, porque porque a esposa e o esposo tiveram tempo de intimidade. Isso aqui tem tudo a ver com aquilo que Deus quer fazer, porque Ele vai falar, quando vocês plantar uma árvore, e ela começar a crescer, e na hora que ela começar a crescer, vocês vão ver um frutozinho nela lá. Só que ali que vocês não podem pegar aquele fruto. Aquele fruto, a palavra que Deus vai dizer no original, que aquele fruto é incircunciso. Sabe o que é incircunciso? Ele é amargo. Ele não presta para comer. Mas sabe qual que é a estratégia de Satanás? Colocar ansiedade em você e falar assim, olha lá, já tem um fruto bonito, ele tem cara de fruto bom. Sabe o que Satanás muitas vezes quer fazer? Apareceu um cara novo aí na sua vida, pega esse porque não vai aparecer outro. Sabe o que Satanás quer fazer? Você tem chamado para alguma coisa do Senhor e aparece uma outra coisa totalmente lá fora que vai dar muito dinheiro para você, mas que é um lugar terrível de trevas. Sabe o que Satanás fala? Abraça, cara. Abraça, é dinheiro para você, abraça isso aí. Mas aquilo vai te conduzir para as trevas, não é tempo. E sabe por que Deus não permite com que esses frutos eles venham ser tomados? Porque esses frutos, eles simbolizam o relacionamento do noivo com a noiva. Mas como, pastor? E não podem ser comidos, mas eles vão servir para cair ao redor daquela árvore e vão fazer com que aquela terra seja adubada. Uma árvore que está plantada numa terra adubada, ela não tem falta de nada. Sabe, talvez você tenha entrado aqui nessa noite cheio de lutas, parece que as coisas não dão certo. Mas sabe o que é isso? São frutos que começam a aparecer na tua vida e o Senhor fala, ainda não está na hora de comer. Eu vou deixar com que esse fruto caia na terra para adubar o lugar onde você está plantado. O Senhor começa a permitir que esses frutos comecem a cair. Aí você fala assim, eu estava tão perto da minha bênção e não peguei. Ei, cara, essa não é a sua bênção, é parte da bênção que Deus tem para a tua vida. Deus, Ele é Deus de bênçãos completas e não de bênçãos incompletas. O problema é que Satanás, ele tenta colocar ansiedade em nós. E a gente fica, se eu não pegar isso, não vem outro. E você vai lá e toma do fruto. Só que na hora que você vai morder, o que ele está? Amargo. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite amargo, com amargura no seu coração, vê defeito em tudo, não vai com a cara do irmão, não vou com a cara daquele, mas por quê? Não sei, daquele também não vou com a cara dele, está amargo. Essa igreja não presta, mas por que não presta? Por causa disso, parede preta, o pastor fala demais, estacionamento dele de terra, o banheiro, não sei, acho defeito em tudo, está amargo. Sabe de TPM gospel? TPM gospel é homem e mulher tem, tá? Não estou falando só da mulherada não. Tudo está ruim para o cara, o emprego do cara é ruim, a mulher do cara é ruim, o filho é ruim, tudo é ruim. Está amargo. Porque está comendo de fruto incircunciso, está comendo de fruto que ainda não é doce. É fruto que Deus está gerando para te fortalecer nele, para fazer com que as suas raízes venham a se estender cada vez mais para baixo. Uma terra fértil vai fazer com que as raízes se estendam cada vez mais profundas. E pessoas com raízes profundas, não é qualquer ventinho que arranca essa árvore. Pessoas com raízes profundas são filhos maduros do Senhor. Pessoas com raízes profundas são pessoas fiéis a qual o Senhor pode
frutificar, porque o propósito da nossa vida é frutificar. Então, quantas vezes Satanás já veio bater no nosso ouvido? Cara, muda a tua mensagem, cara. Muda a tua mensagem. Pega uma mensagenzinha mais leve, mais uns receba aí. Seja mais aquelas pessoas que você vê que precisam de um puxão de orelha. Não dá puxão de orelha não, deixa elas ir. Elas têm que gostar da mãozinha passada na cabeça delas. Você vai ter muito mais gente na tua igreja. E dentro disso Deus trouxe uma palavra até para você, meu amor. Não mude a sua mensagem. Não mude a sua mensagem. Às vezes as pessoas ficam, pastor Elisandra, bate. É essa mensagem que Deus quer que você pregue. Não mude a sua mensagem. Sabe? As pessoas querem nos moldar. As pessoas querem fazer pastores personalizados. O pastor tem que ser daquele jeito ali, ó. Então ele pega uma massinha de modelar e faz, ó. Espero que você faça com cabelo quando você for fazer modelagem. Tá? Narizinho mais fino, sem barriguinha. Fazer um pastor perfeito. E sabe, Jesus não te criou para ser perfeito. O único que exige perfeição da tua vida é Satanás. Digo mais, quero rever essa frase. Jesus te fez para ser perfeito. Satanás quer fazer de você perfeccionista. Jesus nos fez para ser perfeitos, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Mas Satanás vai tentar te fazer um perfeccionista. Sabe o que é o perfeccionista? Você faz o melhor que você pode fazer. Porque perfeição não é fazer algo que você não pode. É você ir até o seu máximo e fazer o que você pode com os recursos que você tem. Mas o perfeccionista, você fez o máximo, você fez tudo que tinha. Você olha e fala, não está bom. E destrói tudo aquilo que está feito para tentar fazer de novo, só que você não consegue, porque aquele já é o teu máximo. E com aquilo você se frustra. Aí vive um eterno frustradão. Jesus não nos chamou para isso. Quem fica puxando isso de nós é Satanás, porque vai dizer que Satanás, ele era o selo da perfeição. Onde beleza sobressaía dele. Ou seja, ele era perfeitinho. Ele era um bibelozinho. Ele era algo que Deus não tinha criado. Ele se deformou por causa do pecado. E a sua deformação fez dele algo belo, mas deformado. E Deus muitas vezes faz coisas que são deformadas, mas são perfeitas dentro do coração. Porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Então, no primeiro ano não podia comer dos frutos. No segundo, também não. No terceiro, também não. E muitas vezes eu fiquei com a minha esposa lá, amor, nossa igreja tem palavra, nossa igreja, eu abro o coração com vocês, não tem problema não, nossa igreja tem palavra, nossa igreja louvor é bom, nossa igreja tem um espaço legal, por que não, essas cadeiras vazias aqui? Por quê? Por quê? Então a gente senta com a liderança, vamos aí, estratégia para crescer, estratégia. E um dia, aí desenvolvendo essa mensagem, Deus está falando a mim, eu não deixei vocês crescerem. Eu não deixei. Eu deixei que vocês gerassem frutos amargos para poder estruturar vocês, para poder receber aquilo que eu tenho para vocês. Eu gerei frutos amargos, mas agora eu te dou uma palavra para a igreja. Vocês vão plantar e agora vocês vão começar a colher. Estamos no terceiro ano talvez, eu não sei o que você está vivendo, mas Deus me fala que muitas pessoas estão no mesmo propósito da igreja, estão no mesmo tempo de poder frutificar agora para começar a comer frutos doces. Porque a palavra de Deus diz aqui, que no quarto ano, eles ainda não comeriam, mas seriam frutos para poder ser oferta ao Senhor. Ou seja, o sabor doce já está começando a vir na nossa boca. Algo já começa a vislumbrar no horizonte. Algo já começa a ser palpável. Algo já começa a mudar. E isso, todos aqueles que estão debaixo dessa autoridade vão estar vivendo a mesma coisa que nós vamos viver. Como eu disse, é uma palavra rema. É uma palavra que Deus mandou do céu. Porque vai falar que no quinto ano,
a gente vai começar a comer. E na verdade a gente vai ter que comer para poder gerar mais ainda, porque não vai ter aonde guardar. Sabe? Talvez você tenha dificuldade, talvez você está vendo que o negócio não está dando fruto. É tempo de frutificar e você, se manter fiel, Deus vai fazer com que você venha comer até não ter aonde guardar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente estacionou na vida e buscou uma estabilidade nas coisas. E Deus, Ele não é Deus de estabilidade. Deus é Deus de transbordo. Deus é Deus de transbordo. Se você quer ter a sua vidinha, vou pegar meu milhãozinho de real ali, eu vou deixar no banco, para eu ter uma aposentadoria tranquila, não vou fazer mais nada na vida. Cara, isso é mensagem de Satanás para a tua vida, tá? Mas eu vejo tanta gente falando aí, porque você está cercado de gente medíocre. Deus, Ele é transbordante. Deus, Ele fala assim, cara, busca mais, você tem que transbordar. Quando você transborda mais, eu acho espaço para poder derramar mais ainda na tua vida. Você vai gerar fruto para você comer, para levar para a tua família, para levar para onde você está. E você vai transbordar aquilo que Deus está gerando na tua vida. É isso que Deus quer fazer, é transbordo. Porque Ele vai falar que, olha o que Ele vai falar para aquela mulher quando Ele cruza com ela no poço. Porque transbordarão rios de água viva do seu interior. Não é, eu vou pôr uma garrafinha de água aqui, eu dou encheu. Não, é transbordo, não para mais. Enquanto eu estou dando, eu estou recebendo. Mas na hora que eu começo a reter, eu paro de receber. Porque Deus, Ele não é represa, Deus, Ele é transbordo. Então, esses homens começam a viver uma promessa do Senhor. E a única coisa que pode tirar essa promessa da minha e da tua vida é a ansiedade. É você se virar muitos pedaços e não ser você mesmo. Deus nos chama para sermos pessoas íntegras no Senhor. Porque essa estratégia da ansiedade, ela é tão atual. Satanás usa isso de uma maneira tal, que a gente vê lá em 1 Pedro, olha o que 1 Pedro vai dizer. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 6, vai dizer assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, veja bem, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, em tempo oportuno Ele vos faça dar frutos, lançando sobre Ele o que? Toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se você for ler aquela palavra dos frutos, Ele vai dizer, enquanto você não puder comer fruto da tua árvore, eu estou te sustentando ali por trás de outra maneira. Talvez você não tenha percebido para ver a maneira como Deus tem te sustentado. Se você está sentado nessa cadeira hoje à noite e está passando por lutas, é porque Deus te sustentou até aqui. Talvez você tenha se desesperado e falado, Deus não vai dar, mas Deus fala, dá sim, você está aqui para poder receber essa promessa de Deus. Lançando sobre Ele a vossa ansiedade, então que Ele vai... Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. O que é humilhar? É você parar com essas falas. É você parar de falar que não dá. É você parar de ser o Adão. É parar de você de ser o incrédulo. Para se humilhar e falar, Senhor, eu aceito o teu tratamento. Eu aceito que os frutos estão caindo ao meu redor. Eu aceito a terra sendo adubada. Eu aceito que ainda não estou vivendo o teu melhor. Porque eu sei que você está cuidando de mim. Ele está cuidando. Porque Ele vai dizer, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, porque Senaqueribe, adversário de Ezequias, o diabo, vosso adversário, anda a derredor, bramando como um leão, procurando quem possa tragar. Mas como que ele vai saber quem ele pode tragar? Quando você começa a ficar ansioso, você atrai a presença do inimigo para a tua vida. Quando você começa a ficar ansioso, Satanás, ele sente cheiro de ansiedade.
Ele sente cheiro de medo, ele sente cheiro de pecado, ele é um leão velho, que não consegue mais rugir, e ele fica tentando com o faro dele buscar pessoas que estão ansiosas e com medo, e vivendo em pecados de iniquidade. Ele fica procurando. Talvez você tenha entrado aqui no auge da sua ansiedade, perguntando para Deus por que o fruto ainda não veio. Eu te trago uma palavra de paz nessa noite, porque os frutos estavam deixando a terra boa para plantio. A partir de agora, viveremos um tempo de prosperidade. A partir de agora, você que está debaixo dessa autoridade, você vive um tempo novo no Senhor. Deus preparou esse tempo para nós, sabe? Ontem estava cheio aqui. E foi bênção a palavra. Mas eu sabia que com essa palavra rema, eu estava sentindo no meu espírito que poucos iriam estar aqui. Porque são poucos que estão nessa posição dos 3 anos para poder receber algo do Senhor. Se você está aqui nessa noite, você é privilegiado, porque essa promessa recai sobre a tua vida. Só para finalizar, capítulo 13 de Lucas, vai dizer, Jesus contando uma parábola, em que um homem chega numa plantação de uvas, chega numa videira, e havia naquela videira uma figueira plantada ali no seu meio. Imagine, uma figueira plantada no meio de uma plantação de uvas. Agora vamos lá, figueira demora anos para poder crescer. Uma plantação de uva, 2 anos, já está pronta para poder ser colhido. Ou seja, aquela árvore estava ali há muito tempo. E vai dizer que aquele senhor, ele chega para o viticultor, com o cara que cuidava das uvas, dizendo: por 3 anos, venho a este lugar e essa figueira não dá frutos. Arrancai-a e abre espaço para plantar mais uvas. Mas vai dizer que o viticultor olha para ele e fala: aguarda mais um tempo, me dá mais um ano, porque eu vou adubar ao redor desta árvore e ela frutificará. Talvez você tenha entrado aqui sem fruto, talvez você tenha entrado aqui sem nada, só o bagaço, e Jesus está falando: eu vou começar a adubar essa terra e você vai frutificar. Porque quem que é o viticultor? É o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando agora para o Pai: não chegou a hora, dá mais um tempo. Eu vou trabalhar na vida dele. Eu vou trabalhar no fruto do Espírito dele. Eu vou trabalhar na alma dele. E você pode vir daqui 1 ano, ele vai estar melhor do que ele está hoje. Aleluia. Jesus tem algo novo para nós. Eu convido você a se colocar em pé.